Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 27 de dezembro, espero que as suas comemorações natalinas tenham sido abençoadas. Hoje o nosso culto é apenas online, não temos culto presencial, e quero convidar você a celebrar comigo esse tempo na presença de Deus. Hoje nós vamos agradecer a Deus pelo ano que está se acabando, né? Estamos aí nos últimos dias do ano de 2020, mas também vamos pedir a Deus que o ano que está por começar seja um ano promissor para todos nós. Vamos orar então, vamos pedir a Deus a sua bênção. Pai bendito, louvamos o teu nome, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Pai, em especial porque, embora tenhamos passado um ano com muitas lutas, muitas dificuldades, Senhor, principalmente por conta da pandemia, o Senhor esteve conosco esse tempo todo, o Senhor esteve cuidando de nós, e por isso nós honramos o teu nome com o nosso culto, com a nossa adoração, e queremos, ó Pai, que este momento seja um momento agradável na tua presença, um momento em que vamos adorar o teu nome, reconhecer a tua grandeza, reconhecer a tua soberania, mas também um momento em que vamos ser abençoados por ti, ó Pai. Queremos pedir a tua bênção, ó Deus, sobre esses últimos dias do ano, e pedir a tua bênção também sobre o ano que vai começar, ó Pai. Por isso, cultuamos a ti, ó Deus, cultuamos o teu nome pelo que passou e cultuamos o teu nome pelo que há de vir. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção junto comigo. Nós estamos ainda num espírito natalino, né? Que celebra o nascimento do nosso Salvador e que celebra também o nome de Jesus, o nosso Salvador. Então quero convidar você a cantar comigo essa canção que fala da beleza do nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificamos o teu santo nome. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto que está na palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12. Eu quero ler apenas os versos 1 a 3, é o chamado de Abrão. Gênesis 12, dos versos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Você conhece bem essa história, a história do chamado de Abraão. Estava Abrão, depois teve o seu nome mudado por Deus para Abraão. Estava ele tocando a sua vida normalmente na cidade de Ur dos Caldeus, cidade situada na região que hoje nós chamamos de continente asiático, mais precisamente na fronteira entre o Iraque e o Kuwait. E de repente veio a ele um chamado de Deus: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu particularmente não sei como isso aconteceu. Eu não sei se Deus falou audivelmente, ou através de um anjo, ou falou ao seu coração, como Deus fala conosco hoje, né? Porém, o que eu sei, meu irmão e minha irmã, é que Deus, naquele chamado, plantou um sonho no coração de Abrão, um sonho que cumpriria o propósito de Deus para toda a humanidade
e que ao mesmo tempo traria uma grande realização e satisfação pessoal para Abrão. Você sabe que Deus é o melhor plantador de sonhos que pode existir, porque Deus sabe que o ser humano é motivado pelos seus sonhos. Deus sabe que o ser humano é motivado pelos seus anseios, pelos desejos que ele tem no coração. Por isso Deus plantou sonhos no coração de Abrão e planta também nos nossos corações. Por exemplo, quando Deus quer realizar uma obra santa, Ele planta em nossa alma o desejo, o sonho de ver essa obra realizada. Ele faz isso a fim de que nós sejamos parceiros na realização da sua vontade. Quando Deus quer fazer a igreja crescer, Ele coloca um sonho de evangelização, de expansão no coração de alguém dentro da igreja. Quando Ele quer ver as pessoas amadurecerem na fé, Ele planta o desejo de aumentar os ministérios na igreja. Ele coloca isso no coração de alguém dentro da igreja. Quando Ele quer cuidar dos necessitados, Ele põe um espírito de misericórdia na alma dos crentes. Quando Ele quer ver os seus filhos e as suas filhas num espaço físico melhor, que é o nosso caso aqui em Jaguapitã, Deus planta o sonho de ver um novo templo e novas instalações construídas para que a igreja possa ter um lugar melhor, né? E assim vai, né? Os sonhos vão acontecendo e Deus vai plantando os sonhos no coração das pessoas. E esses sonhos, esses são sonhos que trazem uma tremenda sensação de realização pessoal e uma tremenda satisfação por ser útil, mas principalmente nos levam a fazer aquilo que Deus quer. Os sonhos que Deus planta traz para nós algo de bom para as nossas vidas, mas principalmente nos levam a cumprir os propósitos de Deus. Existem também, é claro, aqueles sonhos que Deus planta nos nossos corações que servem unicamente para a nossa satisfação pessoal, para a nossa felicidade pessoal, porque Deus quer nos ver felizes. Por saber o que é melhor para nós, respeitando a nossa individualidade, a nossa personalidade, Ele gera no nosso coração alguns desejos. Por exemplo, o desejo de se formar numa faculdade, o desejo de crescer financeiramente, de amadurecer na parte intelectual, cultural, na parte espiritual, o desejo de se casar, o desejo de ter filhos, o desejo de trabalhar numa determinada área e tantos outros desejos que surgem no íntimo do nosso coração. Enfim, de uma forma ou de outra, Deus está sempre plantando sonhos na nossa alma e no nosso coração. Só que a questão é a seguinte: o que é que nós temos feito, que postura nós temos tomado em relação a esses sonhos? Abraão lidou muito bem com o sonho que Deus plantou no seu coração. Ele soube trabalhar todas as questões para que aquele sonho fosse realizado. E é com ele que nós vamos aprender hoje. Por que falar de sonhos hoje? Talvez você esteja perguntando, mas pastor, por que falar de sonhos no último domingo do ano? O pastor já falou sobre isso neste ano que está acabando. Irmãos, porque nós não tivemos um ano fácil. Foi um ano carregado de muito medo, foi um ano carregado de incertezas, um ano em que muitos sonhos foram enterrados, sepultados. Por que falar de sonhos no último domingo do ano? Porque logo vai chegar 2021 e com ele a esperança de dias melhores.
Claro que a mudança não vai acontecer instantaneamente com a virada do ano, mas nós temos de nos preparar, porque Deus continuará plantando sonhos em nossos corações. Quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação e possuidor de uma grande terra, Abraão teve que arrumar toda a sua mudança, não teve? Ele teve de literalmente arrumar todas as suas coisas e andar centenas de quilômetros para chegar até Canaã, a terra prometida. Veja, meu irmão e minha irmã, que Abraão mergulhou de cabeça no seu objetivo. Abraão não mediu esforços para ver o seu sonho realizado. Ele visualizou a promessa dada por Deus e ele viu que valia a pena todo o empenho para ver aquele sonho concretizado. Isso nos ensina, em primeiro lugar, que vale a pena qualquer esforço para ver o nosso sonho realizado. É claro, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui já de início, que quando eu digo qualquer esforço, isso obviamente exclui o pecado, obviamente exclui qualquer atitude pecaminosa para ver esse sonho realizado, tá? Quando Deus planta um sonho no nosso coração, o seu desejo é ver o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa garra em atingir o objetivo, até mesmo porque nós estamos investindo na nossa própria vida, no nosso próprio bem-estar. Às vezes eu vejo pessoas reclamando de Deus porque certas bênçãos não acontecem nas suas vidas, mas meu irmão, minha irmã, o problema não está em Deus. Não podemos esquecer que somos parceiros de Deus na realização dos nossos sonhos. Ele dá conta das suas responsabilidades e nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Por toda a Bíblia você vai ver os homens e mulheres de Deus indo até as últimas consequências para ver os seus sonhos concretizados. E é isso o que Deus espera de nós. Agora não se esqueça, tá? Vale a pena qualquer esforço para ver o sonho realizado, desde que as nossas estratégias não sejam pecaminosas. Deus tem compromisso com os nossos sonhos, mas não com os nossos pecados. A segunda lição que Abraão nos ensina é a seguinte: cuidado com a inquietude do seu coração. Deus havia dito que Abraão seria pai de uma grande nação. Só que o tempo se passava e esse sonho parecia cada vez mais frustrado. E foi exatamente no momento de inquietude de alma que Abraão e Sara fizeram a pior escolha das suas vidas. Lá em Gênesis capítulo 16, nos versos 1 a 3 e depois no verso 15 diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Agar deu um filho, verso 15, Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Aparentemente, irmãos, a princípio, dada a cultura daquela época, nenhum problema. Mas o fato é que o nascimento de Ismael trouxe grandes transtornos para a família de Abraão. Sabe, meu irmão e minha irmã,
nem sempre o prazo para a realização dos sonhos que Deus planta em nosso coração é tão curto quanto nós imaginamos. No caso de Abraão e Sara, o prazo deles foi de 25 anos. E é por isso que nós temos de tomar cuidado com o desassossego da nossa alma, porque nós podemos cair na tentação de tomar atalhos ou usar meios equivocados para alcançar os nossos objetivos, e isso nunca será bom. Terceira lição que a gente aprende com Abraão é jamais tirar o foco daquele que planta o sonho. Jamais tirar o foco daquele que planta o sonho. Quero convidar você a ir lá para Hebreus junto comigo. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 12. Lá diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Apesar de ter cometido erros por causa da impaciência, Abraão jamais desviou o seu foco daquele que plantou em seu coração e concretizou esse sonho que foi Deus. Apesar de ter dado lado para o desassossego da sua alma, Abraão jamais tirou os olhos de Deus, que colocou a semente daquele sonho no seu coração. E Hebreus 11 deixa claro isso. Do princípio ao fim, Abraão esteve sempre na direção do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando nós perdemos a paciência e deixamos de buscar a Deus, nós perdemos a esperança e passamos a nos desviar dos propósitos de Deus. Consequentemente, nós substituímos os sonhos de Deus por sonhos enganosos, e a partir daí iniciamos um processo de declínio. Esquecemos da oração, esquecemos da orientação da Bíblia e nos envolvemos com ideais equivocados que satisfazem o nosso eu, mas nos deixam secos espiritualmente. Um ótimo exemplo de quem fez isso, um ótimo exemplo de quem desviou os seus olhos do grande plantador de sonhos, foi Sansão. Você deve se lembrar da história dele lá do livro de Juízes. Sansão viveu numa época em que o povo era governado por juízes. Deus o escolheu para ser o líder dos hebreus, a fim de libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. No começo tudo foi muito bem, até que um dia Sansão resolveu desviar os seus olhos de Deus e passou a escolher os seus próprios caminhos. A partir desse momento, Sansão se equivocou em todas as suas escolhas. Ele envolveu-se com uma mulher filisteia, meteu-se em uma briga idiota com os filisteus, envolveu-se com uma prostituta, depois se encantou por Dalila, que foi o pivô da sua ruína. E através dela, os filisteus o dominaram e o venceram. Olha só que tragédia! Tudo porque Sansão tirou os olhos daquele que plantou o sonho no seu coração.
Sansão só voltou os seus olhos para Deus nos últimos momentos de vida, quando pediu a Deus que lhe desse novamente aquela força descomunal que ele tinha perdido, a fim de que ele pudesse destruir os filisteus. No fim das contas, irmãos, o sonho que Deus plantou no coração de Sansão foi concretizado, só que ele pagou um preço muito caro por ter se desviado do Senhor, por ter se desviado dos caminhos de Deus, por ter tirado o seu foco daquele que havia plantado o sonho no seu coração. Qual é a solução para aqueles que estão vendo os seus sonhos se interromperem tristemente? A solução é redirecionar a atenção para o autor e realizador da promessa. A solução é continuar olhando para Jesus e para a orientação que Ele tem para cada um de nós. Como Abraão fez. Abraão por um momento se desviou, por um momento perdeu a paciência, por um momento se deixou levar pelo turbilhão de emoções que havia no seu coração. Mas rapidamente ele voltou para Deus, ele trouxe os seus olhos de novo para Deus e pôde contemplar a realização do seu sonho. Sabe, irmãos e irmãs, obstáculos vão surgir nas nossas vidas, empecilhos vão surgir para tentar bloquear a realização dos nossos sonhos. Mas se nós mantivermos firmes os nossos esforços, se nós envidarmos todos os nossos esforços na concretização dos nossos sonhos, se nós cumprirmos a nossa parcela de responsabilidade na concretização dos nossos sonhos, se nós nos mantivermos firmes na calma e na paciência de aguardar o tempo certo de Deus nas nossas vidas, e se nós nos mantivermos firmes na visão que Deus tem para nós, se nós mantivermos o nosso foco firme no Senhor, nós não nos cansaremos de esperar, e com isso vamos ver sonhos se tornando realidade. Eu espero e oro para que a chegada de 2021 seja o descortinar de novos sonhos de Deus para as nossas vidas. Que 2021 seja um ano promissor para todos nós. Que se vierem lutas, com as lutas venha também a força de Deus, para que possamos vencê-las todas e que os nossos sonhos sejam realizados para a glória do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que você consiga continuar caminhando pela fé, como Abraão e Sara conseguiram caminhar, para que você desenterre sonhos que talvez você sepultou este ano de 2020, e que você volte a sonhar, que você volte a desejar dias melhores para a sua vida, e que a alegria seja renovada dentro do seu coração, em todos os aspectos da sua vida. Vamos orar então? Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas na Tua presença, na perspectiva da nossa reflexão de hoje. O Senhor é um Deus que planta sonhos em nosso coração, sonhos que têm a ver com os Teus propósitos, sonhos que têm a ver com a Tua obra, com a Tua igreja, sonhos que têm a ver com a nossa felicidade, a nossa realização pessoal. Eu peço a Ti, ó Deus, que se houver em nossas vidas sonhos que foram sepultados em razão das circunstâncias ruins e desastrosas que sobrevieram nas nossas vidas este ano,
que o Senhor renove esses sonhos nas nossas vidas, em nossos corações, e que o Senhor nos dê a capacidade de gerenciar esses sonhos, de vivenciar esses sonhos, de tal maneira que possamos ver cada um deles sendo concretizados para a glória do Senhor. Eu quero profetizar bênção e vitória na vida de cada irmão, de cada irmã, neste momento, ó Deus. Quero profetizar bênção e vitória sobre as famílias neste momento, para que eles possam ver, ó Deus, sonhos realizados, para que eles possam ver em 2021 dias melhores, vitórias concretizadas para a glória do Teu santo nome. Que isso aconteça nas nossas vidas como igreja, como IPI de Jaguapitã, Senhor. Essa é a nossa oração. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para Ti, que o nosso foco esteja sempre firmado no Senhor, ó Deus, para que não nos desviemos para lado nenhum, para que mantenhamos a nossa fé firme no Senhor e que possamos colher frutos benditos da nossa caminhada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão, que o consolo, que a direção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Que você tenha um ótimo fim de ano, que você tenha uma virada de ano 2020 para 2021, debaixo dos cuidados do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.